agradeço pelo pão de cada dia. E o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. E o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Diga, a minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Glórias a Jesus. Pai, essa família é um presente do Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela companhia. Obrigado, Jesus, pelo companheirismo, pela amizade, Jesus, que nós estamos desenvolvendo aqui nesse lugar. Esse momento de crise é um momento de manifestarmos a nossa fé, abrigando, acolhendo, ajudando aqueles que precisam. E esse grande desafio começa em nossa própria igreja e comunidade de fé, pois a maioria das mais de 550 igrejas são igrejas pequenas, que lutam com muita fé para que se sustentem. Por isso, a nossa igreja está se mobilizando numa campanha emergencial, todos juntos em missão. Chegou a hora de manifestarmos a unidade e convidamos você para se juntar a nós nessa mobilização nacional. Nosso alvo é arrecadar 150 mil até outubro deste ano. Esse valor formará um fundo financeiro que será usado para apoio e auxílio de pastores e pastoras, missionários e missionárias de pequenas igrejas da IPI do Brasil que estão em necessidade. A Secretaria Pastoral, juntamente com a Secretaria de Diaconia, já estão identificando e cadastrando as famílias necessitadas. Você pode doar 25, 50, 100 ou 200 reais na conta específica para essa campanha. A campanha Todos Juntos em Missão. Lembre-se, eu, você, nós juntos somos a igreja. Contamos com você. Boa noite a todos, que a graça e a paz
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Uma boa noite a você que está participando conosco das transmissões. Esse é o nosso último dia, nosso 7º dia da nossa semana de oração. E estamos muito alegres, não porque terminou, essa é a parte da tristeza, né, Pastor José? Mas muito felizes porque pudemos nos reunir virtualmente aí para louvar o Senhor, né? Cada um na sua casa, da sua forma, louvando o nome do Senhor. Então foi uma semana assim, né, de várias transmissões, né, de vários eventos que, graças a Deus, nós pudemos participar. E nós louvamos a Deus por essa semana tão abençoada e tão enriquecedora nas nossas vidas. Conosco hoje o pastor José. Boa noite, pastor, graça e paz. Boa noite, Lucas, graça e paz, irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem falado conosco em todo o tempo, em toda hora, em todo momento, e Deus continua falando conosco no dia de hoje. Que Deus abra o seu coração, o meu, o nosso, para ouvir o que Ele tem para nós dessa noite. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, louvado seja o Senhor. Nós mandamos aí o nosso abraço aí a todos os que nos assistem, né? Principalmente aos nossos irmãos de Jurupeba, nossos irmãos de Paulo de Faria, nossos irmãos aqui, né? Nossa irmã Hilda, nossa irmã Edith, nosso irmão Seu Marcílio, nossa irmã Neide. A eles todo o nosso abraço carinhoso, né? E nós vamos começar este momento. Pastor, se o senhor lembrar de mais alguém para a gente dedicar o nosso abraço, fique à vontade, tá bom? Tá bom. Nós vamos... Tem o Gilmar, tem a esposa dele. Isso. Tem a irmã Maria. Isso. Tem o próprio Reginaldo lá, o seu Tacílio, a irmã Lúcia. Verdade. Os irmãos, assim, que são preciosos aos olhos. Não só esses, mas outros também que estão nos ouvindo. Amém. Então a gente vai lembrando e vai falando, né, Lucas? É isso aí. Quem sempre está conosco, pastor, é a Silvana Mesquita. Nosso abraço aí para a Silvana. Nosso abraço também para a Dona Alvina, mãe da Karina. Dona Alvina, Deus te abençoe também. Muito obrigado, né? Muito obrigado por sempre participar conosco e deixar o seu recadinho, seu abraço, né? Então, Deus te abençoe no nome de Jesus. Conforme nós vamos iniciando aí, né? Nós vamos lembrando e dizendo mais aí no decorrer da live de hoje. Vamos então orar, começando este culto, né? Pedindo a inspiração do Espírito Santo para as nossas vidas neste dia tão especial. Senhor, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por este dia, por este momento em que nos reunimos aqui, Senhor. Que tudo, Senhor, seja feito para a sua honra e para a sua glória, Senhor. É um desejo do nosso coração de assim fazer, ó Pai. Tudo para honrar, para glorificar o teu nome, Senhor, para mostrar ao mundo, Senhor, que nós servimos a um Deus presente, um Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos fez, o Deus que conhece toda a nossa vida. Então, a esse Deus nós louvamos aqui, Senhor, o Deus de toda a glória, que a glória é do tamanho do universo todo. Então, a esse Deus que nós louvamos e fazemos isso aqui agora para louvar o teu maravilhoso nome. Nos instrui, Senhor, nos ajude, fale ao nosso coração, fale ao coração dos irmãos que estão assistindo conosco, que tudo, Senhor, possa ser trabalhado, possa ser projetado, possa ser planejado e executado pelo Espírito Santo. Senhor. Nós Obrigado. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Sabemos, Senhor, que nossa vida é feita, Senhor, de pecados, Senhor, por somos pecadores, ó Pai. Reconhecemos, Senhor, também a sua misericórdia sobre nós, ó Pai, que é por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor. Nossa vida toda está nas suas mãos. Então, Senhor, perdão, Senhor, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do Senhor a cada milésimo de segundo das nossas vidas, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor. Nós Amém. vamos iniciar aí a parte dos louvores de uma forma muito especial, viu, Pastor José? O Vocal Peregrinos, né, está presente
está compartilhando o seu vídeo aí com a gente, então nós mandamos aí o nosso abraço ao Vocal Peregrinos, na pessoa da regente deste grupo, que é a Zuleika, né? Então, nossa irmã Zuleika, então Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado. Amém. Então vamos louvar agora com o Vocal Peregrinos e depois entraremos com a mensagem do Senhor. Amém. Sou Zuleika Moreira, regente do Vocal Peregrinos, da primeira IPI de São José do Rio Preto. Sou uma regente que sonha com uma vida de celebração. Celebração com cânticos de esperança. Esperança para um povo que anda e vive pela fé. Que nosso canto vista nosso país de esperança. Porque somos um milagre de Deus. Porque aqui chegamos pela fé. Pois através da música louvamos, oramos, proclamamos e servimos. Estamos aqui. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Confiando em Deus. A palavra é fiel. Não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Amém, amém, louvado seja o Senhor pelo grupo Vocal Peregrinos. Aqui chegamos pela fé, né, pastor? Estamos... Graças a Deus. Graças a Deus, aqui chegamos. Então nós louvamos a Deus, né, por nos abençoar de uma forma tão grande assim. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o momento da palavra, esse é o momento de compartilharmos, né, este momento mais especial do nosso culto, onde nós compartilhamos da palavra do Senhor. Então, pastor José está com a palavra, que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai Santo e Eterno, agora que vamos ouvir a Tua palavra, continue falando aos nossos, ó Deus.
Abençoe a todos quantos estão ouvindo e a todos quantos ouvirão essa palavra ainda hoje, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Eu quero fazer duas leituras em Atos dos Apóstolos. Primeira leitura, Atos 13, versículos 2 e 3. Depois, Atos 14, versículo 26 e 27. Atos 2 e 3 diz assim: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Atos 14, 26 e 27. De Atália navegaram de volta a Antioquia, ou Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como obreiro, e como abrira a porta da igreja, e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer um pouco de história, partindo do pressuposto de que esses homens que fazem parte da nossa história também foram homens chamados por Deus, vocacionados por Deus e enviados pela igreja para a proclamação da palavra, da qual nós que aqui estamos agora fazemos parte também. Inicialmente, a palavra ela cabe para todos os ramos, não é, da linha protestante no nosso país. E eu quero dizer para você que nós temos, primeiramente, 3 tentativas de evangelização do Brasil. Como nós conhecemos, o Brasil foi descoberto, segundo a história, no ano de 1500. Então, a primeira tentativa de evangelização do Brasil ocorreu a pedido insistente de Villegagnon, dirigido a Calvino e à Igreja de Genebra, que resolveram enviar à América, enviar aqui ao nosso país, 14 huguenotes, inclusive 2 ilustres ministros, Reverendo Pierre Richier, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou dizer como está aqui, Reverendo Pierre Richier e Guillaume Chartier. Eles partiram de Genebra no dia 10 de setembro de 1556 e chegaram no Rio de Janeiro no dia 7 de março de 1557, uma quarta-feira. Nesse mesmo dia em que aqui chegaram, eles realizaram um culto de louvor e agradecimento a Deus. O pregador foi o reverendo Richier. E a palavra proclamada se deu no Salmo 27, versículo 4, que diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esta foi a temática, ou este foi o versículo utilizado pelo reverendo Richier naquela hora em que, aportado aqui no Brasil, ele proclamam a palavra do Senhor. No dia 10 de março de 1557 também, nós temos nos Salmos e Hino, o hino de número 4, que tem como nome Atende a Minha Voz, e é uma notinha no rodapé desse hino que diz assim: cantado no Rio de Janeiro, com metrificação de Clemente Marotti, em 10 de março de 1557, no primeiro culto evangélico
realizado no Brasil. Salmos e Hinos, número 4. Atende a minha voz, ó Deus, atende, pois noite e dia clamo a ti. Tão frágil sou, tão pobre aqui, magoada e só, minha alma arqueja e te deseja. Então, esse é a primeira estrofe desse hino que foi cantado aqui nesse culto do dia 10 de março de 1557. No dia 21 de março de 1557, nós temos a organização da Igreja Evangélica Reformada, onde é celebrada a primeira ceia. E a primeira pessoa a participar dessa ceia foi o próprio Villegagnon. A segunda tentativa de evangelização de nossa terra se deu por meio dos holandeses no nordeste do Brasil. Eles estiveram ali no período de 1624 a 1654. Eles construíram escolas, construíram hospitais, construíram igrejas, etc. E esses homens, os holandeses, que aqui se aportaram também, eles prepararam material didático que seriam utilizado também nas igrejas, prepararam catecismos e outras coisas mais. E a terceira tentativa que nós tivemos de evangelização no Brasil se deu com a chegada do reverendo Simonton no dia 12 de agosto de 1859, no Rio de Janeiro. Ele fora enviado pela Igreja do Norte dos Estados Unidos, sustentado por esta igreja, veio, enviado por eles para trabalhar nesta terra, nesse solo. E aqui ele entregou a sua vida proclamando a palavra do Senhor. No dia 12 de janeiro de 1862, nós temos a organização da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde foram arrolados 3 membros na organização desta igreja. Em 5 de março de 1865, nós temos a organização do que nós chamamos de Catedral Evangélica, ou a primeira IPI de São Paulo, que foi organizado na rua 24 de maio com apenas 18 membros. No dia 17 de dezembro de 1865, nós temos um ato significativo, porque foi ordenado pastor, nesse dia, o primeiro padre católico romano convertido ao Evangelho, até agora, reverendo José Manuel da Conceição. Esses homens, certamente enviados a trabalhar entre nós, eles vêm debaixo da oração. Eles vêm movidos, pelo envio, movidos pelo chamado, mas também eles eram homens que estavam debaixo da graça de Deus. Vejamos o texto que nós lemos, E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, esses homens foram homens enviados por Deus, e debaixo da oração da igreja e com o aval da igreja, eles se colocaram à disposição do Senhor para a proclamação da palavra. Essa questão da oração, algo tão sério na vida da igreja, motivou também a mocidade da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no mês de novembro de 1874, quando é realizado na primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, uma campanha de oração nacional em favor da mocidade, onde o ponto convergente desta realização de oração foi
a conversão de um estudante. E nós temos a notícia de que Deus ouve as orações que foram elevadas a Deus, e no dia 7 de março do ano seguinte, esse moço por quem a igreja estava orando também, diante do reverendo Chamberlain, fez ou fazia a sua pública profissão de fé. Reverendo, então, vai se tornar reverendo depois, Eduardo Carlos Pereira. Veja, irmãos, quando a igreja se coloca em oração, ou quando a igreja se coloca diante do altar do Senhor, orando por pessoas de uma maneira muito específica, Deus responde às orações. E onde nós tivemos testemunhos por meio do culto prestado a Deus ontem, falando da maneira como Deus opera na vida das pessoas, como Deus usa pessoas para transformar outras vidas. E Deus utiliza a sua vida também para transformar a vida de tantas outras pessoas. Oração é o que move, né? É o que move as nossas vidas e o que move o coração de Deus também a realizar também a sua obra. Uma outra questão, já que nós estamos olhando nessa história missionária, eu quero lembrar que a nossa igreja é uma igreja missionária. Ela é fruto de missão, fruto que começa lá em 1500, né, 1500 e pouco, com o envio, né, por meio de Calvino e da igreja de Genebra. Começa lá e ela vem, perpassa a todo o tempo, e nós também hoje enviamos obreiros aos campos, quer seja no Brasil, quer seja fora do Brasil. Mas eu quero lembrar o nome de uma pessoa que muito trabalhou também pela visão missionária da igreja, e esse homem trabalhou no centro-oeste do nosso país. O nome dele é reverendo Ryoshi Iizuka, um querido, vou colocar aqui entre aspas, né, um japonês convertido, nascido em 1915, ele vai fomentar missões em nossa igreja. Um homem que dedica a sua vida, dedica todo o seu tempo para a obra missionária. Nós poderíamos falar de tantas outras pessoas que também investiram o seu tempo, investiram a sua vida, se dedicando ao Senhor. Nós temos, por exemplo, aqui em Rio Preto, morando em Cedral, o reverendo Abílio e a sua esposa Esther, enviados pela primeira igreja, muito tempo trabalhou entre os Pacaanovas, dando a sua vida também para a obra missionária indígena. Mas eu também quero lembrar algo que é muito importante para nós, que ocorreu exatamente no dia de ontem. Nós temos comemoramos no dia 1º de agosto, e aqui nós nos reportamos a 1º de agosto de 1862, quando são eleitos os primeiros presbíteros no Brasil, por meio da organização da Igreja Fluminense. Então, a todos os nossos presbíteros e às nossas presbíteras, a nossa gratidão, o nosso abraço pelo chamado que Deus trouxe a cada um de vocês e ainda trará tantos outros que certamente continuarão a obra a que Deus lhes tem concedido e Deus lhes tem confiado. Mas também lembrar que exatamente no dia 1º de agosto de 1903 foi organizada a Igreja Presbiteriana Independente Brasileira, como assim era chamada inicialmente a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E nós tivemos, nesse ato de organização, 7 pastores e 15 presbíteros. E eu quero lembrar que, dentre esses 15 presbíteros, nós temos a figura de uma pessoa, de um presbítero chamado Antônio José de Souza. E nós temos
o privilégio de, ao longo do tempo, de ter aqui em nosso presbitério dois netos, não é? Dois netos do presbítero Antônio José de Souza. O primeiro, reverendo Matias Quintero de Souza, hoje no Paraná, que pastoreou a primeira IPI e a segunda IPI aqui em São José do Rio Preto na década de 1970. Quando eu chego à igreja, eu chego sob o auspício da direção ou do pastorado do reverendo Matias. E um tempo depois, chega aqui em Rio Preto o reverendo Raul Hamilton de Souza, irmão do reverendo Matias, neto do presbítero Antônio José de Souza. Então, veja, irmãos, que são coisas preciosas ou atos preciosos que Deus tem concedido a nós de ter pessoas que ainda, podemos dizer assim, que faz parte lá da história inicial da nossa igreja. Eu quero lembrar também um outro fato importante, que o presbitério mais antigo que nós temos na IPI do Brasil, ele faz parte exatamente do nosso sínodo ocidental, que é o Presbitério do Oeste. É o mais antigo da nossa igreja. Então, queridos, nesta noite, eu quero lembrar para você, ao contar de uma maneira muito rápida a história da nossa igreja, lembrar como se deu, né, os esforços que foram feitos para a evangelização da nossa pátria, e a partir de tudo isto, a palavra é espalhada, né, pelos grandes rincões do nosso país. Nós não podemos esquecer também de homens como o presbítero Henrique Ebler, que trabalhou aqui em Palestina e depois trabalhou muito tempo lá em Votuporanga, né? Um homem que trabalhava com a colportagem, né? Representante da Sociedade Bíblica na nossa região também. E tantas outras pessoas que são tão ricas e pessoas tão preciosas aos olhos de Deus e ricos e preciosos para nós também. Por isso eu quero me reportar ao texto novamente que nós lemos. Enquanto adoravam o Senhor e enquanto jejuavam, disse o Espírito Santo. Então, só lembrando, irmão, que quem conduz a igreja é o Espírito Santo. E quando nós o adoramos, e quando nós jejuamos, não é? Ele se levanta e ele diz para nós, separam-me, ou separem-me, no caso, Barnabé e Saulo, mas nós podemos dizer assim, separem-me, aquele fulano, ou aquela outra pessoa, que eu tenho uma obra específica para eles, porque eu os tenho chamado. Assim, pois, depois de orar, depois de jejuar e orar, impondo-lhe as mãos, são enviados ao campo. Eles vão ao campo e depois de um tempo de trabalho, diz a palavra de Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Então, esses homens, quer seja que começa lá com Calvino, né? Não podemos esquecer de Lutero, os reformadores, e Calvino de uma maneira especial, né? Não podemos esquecer esses homens que, de uma certa forma, completaram uma obra, e esta obra chega até nós de uma forma ou de outra. E chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta à fé aos gentios. Então eles voltam, reúnem a igreja e relata como Deus agira, como Deus estava transformando vidas, mudando corações, não é? E como Deus estava abrindo as portas à fé aos gentios. Esta obra, irmãos, não é uma obra minha, não é uma obra sua. Nós fazemos parte desta obra.
outras pessoas virão, outras pessoas continuarão aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. E a nossa gratidão por todos aqueles que nos precederam, a nossa gratidão a todos aqueles que ainda virão e levarão a palavra do Senhor a tantas pessoas que se entregarão a Jesus. E Deus nos diz que a promessa é para você, meu irmão, é para a sua família, é para os seus filhos, e a promessa é para todos aqueles que ainda hão de vir conhecer Jesus como Senhor e como Salvador. Então, não desistamos nunca, que nós não paremos nunca, mas que nós possamos fazer tudo regado por meio do jejum e da oração, e obedientes ao chamado e à vocação que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde sempre, meu irmão. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esta igreja que nos abriga, que nos acolhe. Muito obrigado, Senhor, por tantos servos e servas que já passaram em nossas vidas. A tua presença agora, Senhor. Muito obrigado porque eles também pregaram a tua palavra e nós somos fruto da fidelidade deles também, Senhor. Obrigado porque tantos outros virão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está direcionando a vida de cada um daqueles que se colocam à tua disposição, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado pela vida da tua igreja que ora, que vocaciona, pela vida da tua igreja que capacita, que envia, pela tua igreja que fortalece, ó Deus, mesmo distante, Senhor. Amém. Muito obrigado pelo teu povo espalhado pela face da terra. Louvado seja Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Quanta alegria, né, pastor? Quanta alegria fazer parte de uma igreja que tem uma história tão bonita. Tem uma história abençoada pelo Senhor. Tem uma história firmada, né, no Evangelho. Começou bem pequena, né, com poucas pessoas, com alguns aqueles heróis praticamente, né, que deixaram os seus países, deixaram suas casas para trazer o Evangelho até o nosso país e assim começar, né, uma igreja reformada. Então nós louvamos a Deus por essa história tão especial que com certeza a Igreja Presbiteriana Independente, né, desde 1903, aí pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, faz parte. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Pastor, Oi. Graças a Deus. E aproveitando este momento onde nós relembramos, onde o Senhor relembrou, né, apesar de uma forma rápida, mas muito bem explicada e muito bem trazida a nós vamos relembrar através de um vídeo agora. Foram mais de 8 horas de transmissão durante essa semana, né? Então nós tentamos aí fazer o máximo possível para resumir e contar o que foi essa semana aí para os irmãos, né? Para você que não assistiu ou para você ficar com a vontade de assistir o vídeo completo, né? Então nós fizemos esse vídeo, esse juntado, esse resumo do que foi a nossa semana. Então que possamos agora relembrar o que foi essa semana de uma forma que possamos relembrar o quanto o Senhor nos abençoou, o quanto o Senhor falou conosco, o quanto nós podemos louvar o Senhor, o quanto nós podemos conversar com Ele, ouvir palavras abençoadas e abençoadoras, né? Então vamos relembrar neste momento agora com o vídeo do nosso resumo dessa semana. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós neste momento, começando também a nossa semana de oração. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs.
Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando na sua vida. O Senhor venha falar ao nosso coração no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. E Paulo vem dizendo aqui, nesse versículo, simplesmente isso. Diante do Pai eu me ponho de joelhos por esta causa. Mas nos versículos anteriores, no início, ele fala que como se para a humanidade inteira, a felicidade, a alegria, desejo maior de dizer para todos o entendimento agora de que todos têm direito a estar nos céus. Que a salvação já não está só destinada a um determinado povo, costume, regra. O tempo que a gente tem hoje, tão precioso para muitas coisas, ele dedicava a Cristo. Aqueles amigos que a gente fala tantas coisas, ele queria trazer para Cristo. Diante da salvação, diante do plano de Deus, diante da vontade de Deus, Paulo se colocou humildemente de joelho e disse: eis-me aqui. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com teu amor, sendo pois teu filho, venho te dar. Graça e paz a todos, graças a Deus, por mais esse dia, graças a Deus pela sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Boa noite, irmãos, é bom vê-los novamente, é bom estar com você nessa noite. Eu quero só lembrar aqui uma estrofe do hino 624, Salmos e Hinos, que diz assim: doce amor, quão felizes nos correm os dias, quão depressa se esvai nossa dor. Ó benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez. E nós só estamos aqui, Senhor, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, ó Pai. Amém. Obrigado, Senhor, por estar sustentando as nossas famílias. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, ó Pai. Obrigado por cuidar, Senhor, das nossas famílias, da família da igreja, Senhor. Bênçãos surgem de todos os lados quando reina no lar doce amor. Amém. Amém. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Sejam muito bem-vindos essa noite na nossa celebração especial, uma live toda especial preparada para você. Pastor Denis Vicentim, sou pastor aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, uma cidade aqui ao norte do Paraná. Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. E o fato de estarmos de joelhos nesse dia e começarmos a nossa live nessa posição é para demonstrar a nossa dependência imensa, Deus, da sua graça, como cantamos aqui agora há pouco. Porque na nossa concepção cristã e bíblica, união depende de intencionalidade e não mero de sentimentalismo. União não depende de um ambiente propício, mas de uma ação conjunta para que tal aconteça. Portanto, quando nós falamos em unidade na Bíblia Sagrada, nós vamos sempre falar em ação, nós sempre vamos falar em movimento, nós vamos sempre falar em intensa. Te faz chorar, apesar das feridas, apesar. Boa noite, queridos.
Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Esse é o terceiro dia da nossa semana de oração. Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma semana gostosa para nós presbiterianos, uma semana com orgulho, com gosto. E a nossa proposta dessa noite, foi que nós orássemos pelas autoridades. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 em diante, a gente falando a respeito de autoridades. Paulo recomenda a Timóteo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Querido Deus, diante da Tua palavra que recomenda que nós tenhamos bons relacionamentos, que prestaremos ações de graças aos nossos líderes, nos ensina isso, Senhor. Viver em harmonia com aqueles que governam, que presidem ou que estão diante do Teu trabalho. Ainda na Tua presença, nós continuamos, ó Pai, intercedendo pelas autoridades, Senhor. Autoridades dos mais variados níveis, autoridades da igreja, que, Senhor, todas essas autoridades, ó Pai, possam ser orientadas pelo Teu Espírito Santo. Nós aqui da IPI do Salvador, e Deus realmente tem abençoado as nossas vidas. Senhor, enche esse lugar. Segundo Coríntios 12:9. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Pode passar? E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. A nossa vida só tem sentido quando somos usados pelo Senhor. Deixa Deus te usar. Boa noite, meu amigo irmão e minha irmã, que está aí na escuta. Hoje uma data comemorativa maravilhosa para nós, presbiterianos aqui de Palestina, onde a nossa igreja faz 81 anos, Conosco, muito boa noite, pastor Arcílio Pereira, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Muito boa noite, meu irmão. Boa noite a todos os meus queridos irmãos e irmãs desta região que, para mim, é uma das regiões mais queridas do Brasil. O pastor Arcílio, ele faz uma devocional todos os dias, É desafiador. Então, tem sido um desafio grande, desafio que aumenta, porque, para terem ideia, lá no Paraná tem um irmão da igreja Assembleia de Deus que transmite, que compartilha para mais de 1.500 contactos dele. Eu tinha 11 meses de idade e caí muito doente. Papai, naquele tempo, aquela dificuldade com minha mãe, foram para Rio Preto atrás de recurso. E chegando lá, os médicos examinaram: olha, antes de amanhecer o dia ele vai morrer, mas o senhor não vai dar nenhum remédio? Não adianta, porque ele não tem como fazer. Eu estava com, aquele tempo chamavam de tosse comprida, eu nem sei o que é isso hoje. É croup, pleuris, pneumonia. Então juntou água na pleura, aquele negócio. Aí voltaram chorosos para casa e reverendo Trotti me pegou no colo, passou a noite comigo de joelhos em oração. E aí, amanhecendo o dia, disse que eu estava melhorzinho, voltaram comigo para o hospital.
Aí o médico, o que aconteceu? Agora eu posso cuidar dele. Então, por isso eu estou aqui hoje. Glória a Deus, que bênção. Quando eu terminei o seminário, eu estava para ser ordenado pastor. O reverendo Trotti me chamou do lado. Assir, agora eu acho que eu posso falar para você. Naquela noite que nós passamos de joelho orando por você, não sei se você sabe dessa história, mas seu Zé Pereirinha, seu pai, de joelho, orou. Se for da vontade de Deus que o meu filho seja curado, eu estou entregando para ser pastor. Eu vim saber isso, papai, na sua humildade, mamãe também, nunca me disseram isto. Eu fiquei sabendo pela boca do reverendo Trotti quando eu estava sendo ordenado pastor. Vou mostrar uma coisa fantástica. Essa Bíblia poliglota. Tá bom? Vou mostrar porque vocês só poderão ver isso lá no Vaticano, quem sabe. Eu não estou conseguindo tirar. Perdão, mas eu acho que essa coisa Não, muito... pastor, você tem que mostrar, a gente já está muito contente de saber que a gente foi exclusivamente escolhido aí para estar mostrando uma Bíblia. Tá? Olha aqui embaixo. É o símbolo da Sociedade Bíblica Americana. Para a direita do senhor. Põe um pouquinho para a direita do senhor. Isso. Aí. E aqui é o símbolo do Vaticano. Foram produzidas 700 Bíblias desta para um concílio vaticano. Aqui dentro do território nacional, distribuiu 8 milhões de Bíblias. Aqui dentro do Brasil. No mundo inteiro, 150 sociedades bíblicas do mundo todo distribuíram 32 milhões de Bíblias. Isso quer dizer que de cada 4 Bíblias distribuídas no mundo, uma foi distribuída aqui no Brasil. Por você que está me ouvindo. Tá? Pelos irmãos, pelas igrejas brasileiras. Uma em cada 4 Bíblias no mundo. Esse é o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Damos graças a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós neste momento tão especial nas nossas vidas. A paz, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco nessa noite. Atos 12, versículo 1 e 5, que diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais este dia. Estamos aqui, Senhor, pedindo, Senhor, pela nossa igreja, ó Pai, pela nossa igreja aqui de Palestina, Senhor. Muito obrigado por conceder mais um ano de vida a essa igreja. Sim, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, porque na tua bondade o Senhor tem visitado as nossas vidas, o Senhor tem visitado os ministérios, ó Deus, e nós te somos gratos. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é o cabeça da igreja e nós somos os ramos, ó Deus. É verdade. Sobre a tempestade eu voarei.
Quero saudar a nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em todos os lugares desse território abençoado que Deus nos deu. Que alegria receber vocês, irmãos e irmãs, aqui na IPI Filadélfia, na cidade de Londrina, no estado do Paraná. Estrela da manhã, o Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor, diga. A Ele o louvor. Você, e o tema é a matéria-prima do milagre. Para isso eu quero ler apenas um versículo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo de número 37, que diz assim a palavra de Deus: pois nada é impossível para Deus. Mas essa é a grande proposta do milagre, não explicar o inexplicável. O milagre apenas acontece, e ele acontece por uma intervenção divina, direta, na história humana, no ciclo comum da vida. Recebam a bênção pela coroa real do Salvador. Vem, ó Espírito, e renova a tua igreja. Fortalece a igreja. E que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja sobre todo o arraial da IPI do Brasil, hoje e sempre até a volta de Jesus Cristo, e com todo o povo de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. É isso, né? Foi uma semana abençoada, foi uma semana maravilhosa para as nossas vidas. Queremos agradecer a Deus porque Ele tem sustentado a sua igreja, porque Ele tem sustentado várias igrejas, né? Sustentado a nossa e sustentado várias igrejas espalhadas pelo nosso Brasil todo. Como o pastor José nos ajudou a explicar, ainda tem mais algumas informações, né, pastor, para passar. Então nós agradecemos a Deus por tudo, né? Nós fazemos tudo isso para Ele, né, para louvar o nome dEle, para mostrar para o mundo, né, quem é o Deus dessa igreja, né? É o Deus que nós louvamos, é o Deus que nós adoramos. Pastor José, com a palavra. Irmãos, eu quero lembrar mais algumas coisinhas pequenininhas, mas importantes também. Você certamente conhece essa expressão, o Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo era um distintivo da Federação da Mocidade Presbiteriana Independente do Brasil. Quando? Ano de 1941. Isso está no estandarte de 31 de agosto e no estandarte de 31 de outubro daquele ano, na página 5, nas duas edições. Eu quero lembrar também que o presbitério Rio Preto, né, e alguns pastores, como o reverendo Sidney, reverendo Raul, um pouco mais novos aí na história, como eu costumo dizer, também participaram, o reverendo Zé Carlos Vaz Lima, e sob a orientação dele, né, na direção dele, foi montada uma secretaria de missão, e essa secretaria de missão lá atrás auxiliou tantas igrejas aqui no nosso presbitério, como Santa Fé, Jales, Bonifácio, né, e tantos outros lugares assim. E não se esquecer também do Sínodo Ocidental, da qual o nosso presbitério faz parte, que tem também abençoado, junto com outros presbitérios, o nosso presbitério. E aí nós podemos lembrar que o nosso presbitério, junto com o Sínodo, né, implantou a igreja de Mirassol, a igreja de Cedral, e por que não dizer agora também a igreja da Zona Leste, né, que vai, ou Vitral, como nós dizemos, que vai ser organizada. Nós podemos dizer também que Palmas tem a mão, né, do presbitério Rio Preto, junto com o presbitério, junto com o Sínodo Ocidental.
Então, eu acho que são coisas assim que jamais nós podemos esquecer. E uma última informação, né? Eu só não me lembro o nome do pastor, mas nós temos aqui na cidade de Ariranha, próximo a Catanduva, um pastor que acabou falecendo ali naquele local, está enterrado ali, um pastor presbiteriano independente, cuidado aquele túmulo pela direção da Igreja Nacional, né? Um homem que, voltando para sua casa, depois de longos meses no campo, chegando ali, ele faleceu. Então, meu irmão, se você chegar lá naquele cemitério, né, e perguntar pelo pastor que morreu, o cavalo que ficou lá, você vai ser direcionado para aquele túmulo, porque todos conhecem a história desse pastor. Então, que Deus continue te abençoando, que você não se esqueça de que você é um missionário também, né, e que Deus te colocou nessa terra para continuar falando de Jesus. Amém. Lucas, vamos lembrar que nós vamos retornar agora na próxima quinta-feira, certo, meu irmão? Exatamente, às 20 horas, pastor, às 20 horas. Na próxima quinta-feira, às 20 horas. Pastor, então, meu irmão... Não nos esquecendo, né, aqui na nossa região, aqui ainda tem familiares de Votuporanga, da família do seu Jerônimo Cândido Lourenço, né, desse pessoal. Foi ali, né, a gente contou a história deles o ano passado no culto de aniversário da nossa igreja, 80 anos e 116 da Nacional, que foi nas terras deles ali que se deu início à nossa igreja, né? Então nós agradecemos, assim, nós louvamos a Deus pela vida dessas pessoas usadas por Deus, né, que direcionaram a nossa igreja para o estado que ela está hoje, né, para uma igreja que está no Brasil todo. Nós não podemos esquecer também da família Ferreira, né, Lucas? Exato. A família Ferreira que também muito contribuiu para isso, e tantas outras famílias que certamente a gente não pode deixar de prestar tributo a essas famílias que muito nos auxiliaram. Irmãos, então, na próxima quinta-feira nós voltaremos, né, com o nosso culto às 8 horas, né, nosso culto de oração. Amém. E agora nós vamos orar, receber a bênção, encerrando esse momento de gratidão a Deus pelos 81 anos da IPI de Palestina e 117 anos pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, da qual nós fazemos parte. Amém. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, muito obrigado pela tua grandiosidade, obrigado pela maneira com que o Senhor abençoou ou tem abençoado a tua igreja na face da terra, de uma maneira toda especial pela vida da nossa igreja, pelo aniversário dela, Senhor. Nós a colocamos em tuas mãos porque ela também pertence a ti, por direito de criação, direito de redenção. E obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo e de todos, ó Pai. É verdade, Senhor. Despeça-nos com a tua paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E até a quinta-feira, se assim Deus nos permitir, às 20 horas. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz e uma ótima semana.